Emílio tinha 26 anos e trabalhava num escritório em Viseu, uma cidade encantadora no coração de Portugal. Com o casamento do seu irmão mais velho a aproximar-se, ele precisava de um fato feito à medida, um investimento que não podia adiar. Os vizinhos recomendaram-lhe a Maria Helena, uma costureira experiente e respeitada na sua pequena loja na Baixa da cidade. Quando Emílio entrou na loja, foi recebido por Maria Helena, uma mulher de 43 anos com um porte elegante e uma beleza discreta que iluminava o espaço modesto. Usava um vestido de linho azul claro que delineava suavemente as suas curvas, e uns sapatos de salto médio em couro castanho davam-lhe um ar de sofisticação prática. O seu cabelo castanho estava preso num coque frouxo, deixando alguns fios soltos que enquadravam o rosto com um toque de charme natural. Bem-vindo, rapaz. O que quer mandar fazer? Saudou Maria Helena com um sorriso caloroso. Um fato, para o casamento do meu irmão, respondeu Emílio, um pouco tímido. Ela guiou-o para dentro da loja, onde prateleiras estavam repletas de tecidos finos, e uma velha máquina de costura zumbia suavemente num canto. Maria Helena perguntou se era a primeira vez que ele mandava fazer roupa à medida, e quando Emílio confirmou, ela sorriu com um ar confiante. Não se preocupe, já cá ando há 20 anos. Sei bem o que faço. Com 1 metro ao ombro, começou a tirar as medidas de Emílio. Quando ele tirou o casaco, Maria Helena aproximou-se para medir o peito, ficando tão perto que o perfume suave de alecrim e lavanda que usava quase o envolveu. A proximidade deixou Emílio ligeiramente desconfortável, mas não conseguiu esconder um sorriso nervoso quando ela comentou: tens um corpo bem cuidado. Fazes exercício? Às vezes, sim, respondeu ele, corando um pouco. Ao medir a cintura, as mãos de Maria Helena tocaram-lhe inadvertidamente, e ela perguntou-lhe se estava casado. Não, respondeu Emílio, sentindo o calor subir-lhe as faces. Ainda solteiro aos 26? Isso é raro hoje em dia, disse ela, piscando o olho com um brilho de diversão. Enquanto mediu os ombros, ficou atrás dele, e Emílio sentiu a respiração dela no pescoço. Maria Helena confidenciou que o seu filho tinha a mesma idade e também estava solteiro. Chegou à altura de medir as pernas, e Maria Helena sugeriu que ele trocasse de roupa para facilitar. Emílio hesitou, mas ela assegurou-lhe que era normal, já que era costureira e estava habituada. Com as calças baixadas até a cueca, ele sentiu as mãos experientes dela deslizar pelas pernas, medindo cuidadosamente. O toque mais perto da coxa interior fez o corpo de Emílio estremecer, mas Maria Helena falou com voz suave, pedindo que ele relaxasse. És mesmo muito bonito, disse ela, olhando nos olhos de forma intensa. Ele ficou surpreendido, murmurando um agradecimento. Não tens namorada? Perguntou, curiosa. Não tenho, respondeu Emílio, um pouco envergonhado. Maria Helena não completou a frase que começara, deixando no ar um mistério, e terminou as medidas dizendo que ele podia vestir-se. Emílio notou como ela observava atentamente enquanto ele se vestia, e perguntou quando o fato estaria pronto. Daqui a uma semana, mas vais ter de vir algumas provas, explicou Maria Helena. Podes vir amanhã, se quiseres. Apesar de achar cedo, Emílio concordou. No dia seguinte, voltou à loja e foi recebido por uma Maria Helena ainda mais elegante, com vestido vermelho que destacava sua figura, saltos altos que a faziam parecer ainda mais confiante, e um leve batom que adicionava um toque sedutor ao seu sorriso habitual. Olá, querido. Vamos experimentar o fato, disse ela, enquanto uma música tradicional portuguesa tocava suavemente ao fundo. Emílio vestiu as calças já feitas, que estavam um pouco largas, e Maria Helena começou a ajustar o tecido, mexendo-se ao redor dele com uma facilidade que misturava profissionalismo e algo mais pessoal. Comentou como seus músculos estavam tensos, e ofereceu-se para o ajudar a relaxar, com um olhar que não deixava dúvida sobre o duplo sentido. O toque das mãos dela era intencional, criando uma tensão palpável no ar. Maria Helena confidenciou a sua surpresa por Emílio ainda estar solteiro, e perguntou se ele gostava de mulheres mais maduras. Emílio ficou chocado e envergonhado, mas ela explicou que as mulheres experientes sabem cuidar melhor dos homens jovens. Nunca tiveste uma relação com uma mulher mais velha? Perguntou, com um sorriso provocador. Não, admitiu ele, agora com as faces vermelhas. Maria Helena terminou de ajustar as calças e falou sobre uma viagem que faria, confessando que se sentia muito sozinha. Propôs que Emílio voltasse no dia seguinte à noite para uma última prova, pois durante o dia a loja ficava cheia. Quando Emílio saiu, ela colocou a mão no ombro dele e disse suavemente: estarei à tua espera. No caminho para casa. Essas palavras ecoavam na mente dele, despertando sentimentos inesperados. A noite seguinte estava a aproximar-se, e com ela, uma promessa de algo que Emílio ainda não compreendia completamente. Naquela noite, Emílio sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade que o acompanhou durante todo o percurso até a loja de Maria Helena. Quando chegou, a porta abriu-se antes que ele tivesse tempo de bater, e lá estava ela, vestida com uma blusa de seda cor de vinho que realçava o decote sutilmente, e uma saia preta justa que deixava entrever as suas longas pernas bem torneadas.
O seu cabelo solto caía em onda suave sobre os ombros, e um leve aroma jasmim preenchia o ar. Bem-vindo, meu querido, disse ela com um sorriso que fazia o coração de Emílio acelerar. No interior, uma música portuguesa suave preenchia o espaço, criando um ambiente quase mágico. Maria Helena pediu-lhe para experimentar o fato completo, e quando ele se olhou ao espelho, o reflexo mostrava um homem elegante, confiante, de repente, mais adulto do que nunca. Está perfeito! Exclamou ela, aproximando-se para ajeitar a lapela do casaco. Seus dedos roçaram a pele de Emílio, e ele sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Maria Helena aproximou-se, baixando a voz para um sussurro. Sabes que trabalhei muito neste fato, mas acho que mereces algo mais, especial. Antes que ele pudesse responder, ela envolveu-o num abraço apertado. O corpo dela colou-se ao dele, e Emílio sentiu o calor intenso do seu perfume. Maria Helena murmurou ao ouvido dele: és um homem muito especial. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de desejo e ternura. As mãos dela deslizaram pelo rosto de Emílio, explorando cada contorno com uma delicadeza quase hipnótica. Apaixonei-me por ti, confessou com uma coragem inesperada. Emílio ficou sem palavras, o choque estampado na sua expressão. Mas tu és casada. Conseguiu dizer, a voz trêmula. Isso não importa, respondeu ela, com uma confiança que desconcertou Emílio. É errado, insistiu ele, dando um passo atrás. Por quê? Perguntou ela, aproximando-se novamente. Eu sou infeliz, tu estás sozinho. Podemos fazer-nos felizes. Maria Helena aproximou-se ainda mais, as suas mãos agora a passear pelo peito de Emílio. Não me rejeites, pediu, quase implorando. O jovem sentiu-se dividido entre a razão e o desejo. A sua mão tremia quando tentou afastar-se, mas o calor e a suavidade do toque dela eram como um feitiço. Queres tocar-me? Sussurrou ela, os lábios perto dos dele. Emílio sentiu-se perdido, o mundo a rodar à sua volta. O beijo que se seguiu foi longo e intenso, a experiência de Maria Helena revelando-se num domínio que o deixou completamente cativado. Ela guiou-o até o sofá, onde a atmosfera se tornou ainda mais carregada de emoção e tensão. Era como se o tempo tivesse parado, e só existissem os dois naquele pequeno espaço. Entregues a um segredo proibido. Quando a madrugada chegou, Emílio sentiu uma mistura de arrependimento e fascínio. Maria Helena estava radiante, os olhos brilhavam de satisfação, enquanto ele tentava entender a confusão dos seus sentimentos. Foi maravilhoso, disse ela, com um sorriso doce. Isto não pode voltar a acontecer, respondeu ele, tentando manter a voz firme. Por quê? Perguntou ela, aproximando-se e segurando-lhe as mãos. E eu o amo-te. E tu a mim. Emílio hesitou, sabendo que aquele era apenas o início de algo muito complicado. Maria Helena falou sobre o marido, revelando que vivia 20 anos num casamento infeliz, e que estava disposta a mudar tudo por ele. Posso divorciar-me, disse ela, com determinação. Emílio ficou em silêncio, dividido entre a esperança e o medo do que o futuro poderia trazer. Quando a manhã chegou, um telefonema inesperado mudou tudo. O marido de Maria Helena voltava a casa mais cedo do que o previsto. Maria Helena olhou para Emílio, os olhos carregados de urgência e medo. Amanhã, tudo muda, sussurrou ela. Emílio sentiu o peso da decisão que tinha de tomar, o coração apertado entre o desejo e a razão, enquanto a noite trazia consigo o mistério de um futuro incerto. Nos dias que se seguiram, Emílio sentiu-se preso entre dois mundos. A rotina no escritório em Viseu parecia distante, quase irreal, enquanto o pensamento em Maria Helena invadia cada momento livre. As suas mensagens tornavam-se mais frequentes, carregadas de uma mistura de carinho e ansiedade. Maria Helena, com seus vestidos elegantes e sorriso sedutor, parecia uma tempestade calma, capaz de o arrastar para um mar desconhecido. Certa tarde, enquanto caminhava pelo jardim do Rossio, Emílio recebeu uma chamada inesperada. Do outro lado, a voz de Maria Helena tremia. Preciso que venhas à loja. É urgente. Quando chegou, a loja estava estranhamente silenciosa, as luzes apagadas, exceto por uma lâmpada no canto que lançava sombras alongadas nas paredes forradas de tecidos. Maria Helena apareceu, vestida com uma blusa branca de botões soltos e uma saia lápis preta, o cabelo recolhido num rabo de cavalo que realçava o seu pescoço delicado. Algo aconteceu, disse ela, a voz baixa e carregada de medo. Antes que Emílio pudesse perguntar, ouviu o tilintar de uma chave na porta. O marido de Maria Helena entrou sem avisar, o olhar frio e ameaçador. O silêncio tornou-se pesado como chumbo. Quem é este? Perguntou ele, dirigindo-se a Emílio com um tom ríspido. Maria Helena avançou, tentando proteger Emílio. É só um cliente, tentou explicar, mas a tensão no ar era palpável. O homem avançou, e Emílio percebeu que a situação podia fugir do controle a qualquer momento. Com rapidez, agarrou a mão de Maria Helena e puxou-a para trás, afastando-se da presença opressiva. Temos de sair daqui, murmurou Emílio, o coração a bater descompassado. Enquanto se afastavam, Maria Helena revelava-lhe pedaços da sua vida, um casamento sufocante, um marido controlador e ciúmes doentios.
Emílio sentia-se cada vez mais envolvido no mundo que nunca imaginara. Nos dias seguintes, continuaram a encontrar-se escondidas, cada momento carregado de paixão e medo. Maria Helena usava roupas que combinavam sensualidade e elegância, blusas de seda justas, saias que abraçavam as suas curvas, sapatos de salto que a faziam parecer uma diva dos anos 50. O olhar dela, por vezes doce, por vezes provocador, deixava Emílio numa mistura constante de fascínio e inquietação. Porém, Emílio sabia que algo estava por acontecer. Maria Helena mencionava frequentemente uma carta, um segredo guardado num envelope antigo que podia mudar tudo. O mistério crescia, e com ele, a tensão entre os dois. Numa noite chuvosa, quando o relógio marcava quase meia-noite, Maria Helena recebeu uma mensagem enigmática. É hora de decidir. Ela olhou para Emílio, os olhos brilhando na penumbra. Amanhã, tudo poderá acabar, disse ela, a voz trêmula. Emílio respirou fundo. Consciente de que o próximo capítulo da sua história estava prestes a começar, mas sem saber se seria de amor ou de tragédia. Na manhã seguinte, o sol tímido iluminava as ruas estreitas de Viseu, mas o coração de Emílio estava sombrio, carregado de dúvidas e pressentimentos. Maria Helena aguardava-o na loja, vestida com um elegante casaco de lã cinzenta que realçava sua silhueta esguia, e um lenço de seda vermelho que lhe conferia um toque de audácia. O seu olhar era firme, determinado, mas por trás dele escondia-se um turbilhão de emoções. Está na hora de conversarmos, disse ela, enquanto fechava cuidadosamente a porta atrás deles. Sentaram-se na pequena sala, rodeados por rolos de tecidos e manequins que pareciam observar silenciosamente. Maria Helena puxou de dentro de uma gaveta um envelope envelhecido, amarelado pelo tempo, e entregou a Emílio. Isto é do meu marido, explicou ela. Uma carta que recebi há anos, mas que nunca revelei a ninguém. Pode mudar o rumo das nossas vidas. Emílio abriu o envelope com mãos trêmulas e retirou uma folha de papel onde se lia uma mensagem cifrada, cheia de referências a negócios obscuros e ameaças veladas. O rosto dele empalideceu ao perceber que o marido de Maria Helena não era apenas um homem controlador, mas possivelmente envolvido em perigos que ultrapassavam o que imaginara. Ele sabe de nós, sussurrou ela. E não vai desistir sem lutar. Uma súbita batida na porta fez-o sobressaltar. Maria Helena aproximou-se e olhou pelo buraco da fechadura, o rosto branco como a neve. É ele, murmurou, quase sem voz. Emílio sentiu o instinto de proteção crescer dentro de si, mas também o medo do desconhecido. A tensão no ar tornou-se quase palpável, e cada segundo parecia esticar-se numa eternidade. De repente, as luzes da loja piscavam, e um estrondo distante fez tremer as janelas. Maria Helena agarrou a mão de Emílio com força, os seus dedos frios contra a pele quente dele. Temos de sair daqui, agora, ordenou ela, puxando para fora para a rua molhada pela chuva da noite anterior. Enquanto corriam pelas ruas vazias, Emílio percebeu que não se tratava apenas de um caso proibido, mas de um jogo perigoso que poderia custar-lhes tudo. Ao virar numa esquina, pararam abruptamente. Um homem alto, vestido com casaco escuro e chapéu, bloqueava-lhes o caminho. O rosto estava oculto pela sombra, mas os olhos brilhavam com uma intensidade ameaçadora. Pensem bem nos passos que vão dar, disse a voz grave, ecoando pela rua deserta. Maria Helena apertou a mão de Emílio, que sentia o coração a bater como um tambor frenético. Isto ainda não acabou, murmurou ela. E com essa promessa sombria, desapareceram na noite, deixando para trás um mistério que só começava a ser desvendado. Durante os dias seguintes, Viseu parecia um cenário de suspense, onde cada esquina escondia um segredo e cada sombra parecia seguir Emílio e Maria Helena. A loja, antes refúgio de conforto e afeto, transformará-se num lugar de vigilância constante. Maria Helena, com seu charme irresistível, continuava a vestir-se com elegância. Blusas de cetim que deslizavam pela pele, saias lápis que realçavam a cintura fina, e um colar de pérolas que cintilava discretamente no pescoço, como um lembrete da sua sofisticação e mistério. Emílio, por sua vez, sentia-se dividido entre o desejo e o medo. A paixão proibida que os unia crescia, mas as ameaças do passado pairavam como uma nuvem negra sobre o futuro. As conversas tornaram-se mais intensas, cada palavra carregada de significado e urgência. Numa tarde chuvosa, enquanto se refugiavam num café acolhedor perto da sede Viseu, Maria Helena confidenciou um segredo que abalou Emílio até ao âmago. Meu marido não é apenas controlador, começou ela, com os olhos a brilhar de lágrimas contidas. Ele tem ligações perigosas, que podem arrastar-nos para um mundo do qual talvez não consigamos voltar. Emílio tentou disfarçar o nervosismo, mas sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. E tu? Perguntou ele, tocando suavemente a mão dela. Estás disposta a arriscar tudo por nós? Maria Helena sorriu, um sorriso que misturava coragem e melancolia. Por ti, sim. Mas não posso prometer que sairemos disto ilesos. Enquanto falavam, um homem encostado ao balcão do café olhava-os com interesse suspeito.
O seu casaco impermeável molhado pela chuva e o olhar atento sugeriam que não estavam sós. Mais tarde, quando regressavam à loja, um envelope foi deixado discretamente na porta. Dentro, uma fotografia de Emílio e Maria Helena juntos, acompanhada de uma mensagem simples e ameaçadora. Não podes fugir do teu passado. Medo misturava-se com a adrenalina da paixão, e Emílio percebeu que estavam presos num jogo muito maior do que o amor proibido. Maria Helena, com a sua beleza madura e olhar decidido, era ao mesmo tempo a luz que o guiava e a sombra que o ameaçava. Enquanto caminhavam pela rua de paralelepípedos, sob a luz amarela dos candeeiros, Emílio perguntou baixinho: o que vamos fazer agora? Maria Helena parou, olhou nos olhos e sussurrou: vamos lutar. Mas não será fácil. E assim, entre segredos, ameaças e desejos proibidos, a história de Emílio e Maria Helena continuava, deixando no ar a promessa de um próximo capítulo onde a paixão e o perigo se entrelaçariam ainda mais intensamente.